Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! O que te preocupa mais no Corinthians hoje? O clube ou o time? O clube. Muito mais do que o Muito time? mais. Eu escrevi ontem no Twitter que, assim, se o Corinthians não cair esse ano, não cai mais. Já caiu. Já caiu com coisa pior. E quase caiu com coisa melhor também. Então, porque assim, cara, eu não sei se você concorda, Marília, mas o Corinthians fez várias contratações caras, mas não montou um elenco equilibrado. Muito pelo contrário. Não, é horrível. Assim, de verdade, assim, se me colocar... Tô brincando, tá? Se eu me colocasse pra fazer o trabalho do Anderson Barros no Palmeiras, eu não faria tão mal. Parece de propósito. Do Anderson Barros no Palmeiras? Se eu fosse diretora de futebol do Palmeiras, eu não teria coragem de montar um elenco assim. Entendeu? Parece que a gente que torce contra mesmo. E não é, nesse caso, não dá pra dizer que é a antiga direção. Esse elenco foi formado por essa nova direção. Acho que as pessoas pensam que elas entendem de futebol. Todo mundo pensa isso. Todo mundo acha que pode fazer o meu trabalho. Porque todo mundo acha que entende de futebol. Eu tô falando de jornalismo agora. Porque eu também não acho que eu não posso fazer o trabalho do técnico do Corinthians. Mas a impressão que eu tenho é que eu, com todo respeito, sendo jornalista e tendo experiência no futebol e gostando de futebol, faria melhor que qualquer um deles. Tirando o técnico, que eu não sou. Porque não é possível você olhar pro elenco e falar assim, não, tá bom. Tá legal, isso aí vai dar time isso aí. Não é possível que eles não assistiram um jogo ano passado. Não é possível que o atual técnico do Corinthians, essa é uma crítica que eu faço, olhe pro elenco e ache que o time pode jogar no 4-3-3. Meu Deus, não tem ponta. É tão óbvio, mas assim, tirando todos os problemas, um time que não tem ponta não joga no 4-3-3. Vira a página. Nem sou a favor do 4-3-3, não gosto, mas assim, eu consigo ver times que conseguem jogar no 4-3-3. Não dá com este elenco do Corinthians. Não dá. Só não dá. Não dá pra fazer quando do Flamengo, o Tite mudou. Colocou 2 no meio de campo e mudou o jeito de jogar. Porque ele olhou o elenco do Flamengo e falou assim, acho que o De La Cruz aberto não tá rolando. Acho que não vai dar. Dá com o Luiz Araújo e o Cebolinha, mas mesmo assim eu fico... o Vinha, mas nesse time o Vinha não dá, porque o Vinha não volta. Aí tem que ser o Fabrício, tem que ser o Ayrton Lucas. Marca melhor. Se gente que tem elenco melhor faz adaptações técnicas, não é possível que o técnico... todo jogo tente o mesmo jeito de jogar, mudando o jogador. Não vai resolver. Tem que ver quem tá jogando... Quem pode jogar? Fulano, quem não pode sair do time? E o resto adapta-se à realidade. O Corinthians tem... Nos últimos, desde a saída do Roger Guedes, um jogador que faz gol em momentos de tensão difíceis em que o Corinthians precisa. Quem é esse jogador? Romero. Como ele joga de segundo atacante, ele não joga de último, ele não joga aberto pela direita, nunca na vida dele ele jogou, nem quando ele tinha 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, ele jogava pela esquerda, não pela direita. Pela esquerda. Como é que esse ano ele pode ser ponta pela direita? Aí o Corinthians negocia o Adson, não sei quem, você quer ficar com o Gustavo Mosquito. Ninguém põe o cara pra jogar e não negocia o cara. Mas se ele não serve pra jogar no Corinthians, ele pode seguir a carreira dele em outro lugar. Sim. Sim. Sabe, tem algumas coisas que me parecem tão óbvias. Me parecem óbvias. O Antônio Oliveira, quando começa, a explicação dele para manter o jeito que estava jogando no 4-3-3 é que ele chegou num dia, no outro dia o Corinthians jogava e ele ia pegar mais ou menos o que o Mano tinha feito nos últimos tempos. Até entendo, o cara não treinou. Pô, mas o cara treinou um mês inteiro quase antes de comer. E ele voltou para jogar contra o Racing do Uruguai no 4-3-3. Meu Deus! Você conversa com os caras 3 vezes e fala assim, tá, aqui não tem ponta. Vamos ver o que nós vamos poder fazer aí. Aí eu gosto muito, então. Você gosta muito, mas não tem. Negócio, eu gosto muito de água com gás. Até tem. Se eu falar pra você, eu gosto muito de suco de laranja, hoje não tem. Não tem. Toma água. Vê aí o jeito que dá pra fazer melhor com água. Então, eu acho que o trabalho dele piorou. Acho que os jogadores estão expostos. Era óbvio desde o começo do ano, que igual foi no ano passado, que abril e maio é uma carnificina, jogo quarto e domingo, que o tempo de treino tinha que ter dado outras ideias, ou oxigenar a cabeça do técnico que tinha acabado de chegar na fogueira, e que esse novo tempo de oxigenação é só em junho, agora na data FIFA, e quando isso acontecer já pode estar fora ou da Copa do Brasil, ou da Sul-Americana, ou de ambas, ou estar numa situação dramática no Campeonato Brasileiro, de novo. Então, eu acho assim, falta de planejamento, falta de gente que entende. Sabe, eu, por exemplo, não entendo de eletricidade, mas a luminotécnica da minha casa é linda, porque eu fui lá e contratei uma pessoa que entende.
Eu entendo que ser presidente do Corinthians deve ser uma situação, assim, de total satisfação pessoal, realização de um sonho e tal. Mas ser presidente do Corinthians significa que você põe cloro na piscina. Tem. Duvido que o presidente do Corinthians, qualquer um da história desde 1910, se meteu no cloro da piscina. Então, não se mete onde não sabe. Se você gosta do Corinthians, você não sabe mexer na piscina, não mexe. Se você não sabe trocar o quadro de luz, você não troca. E se você não sabe contratar, você contrata alguém que saiba. Para você ficar feliz depois do jogo, né? Me parece também óbvio. E vale para o Corinthians, vale para qualquer time. Eu acho, assim, uma catástrofe. E também acho bizarro que a direção não consiga despersonificar o que está acontecendo agora. Porque, claro que tem a ver com os últimos 114 anos da história do Corinthians. Tem a ver. Todos os presidentes foram senhores feudais, todos, até os mais festejados da história do Corinthians, quiseram assinar. E falar, eu fiz, eu comprei, eu fiz aqui. Todos eles fizeram isso. Mas não dá para o resto da vida falar, então, herança maldita, Quando foi candidato a presidente do Corinthians, achou que estava assumindo o Manchester City? Uhum. E eu acho que esse ano tem uma coisa nova, porque o Corinthians tem flertado com rebaixamento há alguns anos, mas tinha algumas coisas que, pra mim, pareceu que seguravam o Corinthians na unha na Série A, que eram o Cássio pegando tudo, o Fagner eventualmente aparecendo, o Romero, nesses atacantes, a simbiose com a torcida, o Corinthians usando o mando de campo, e eventualmente um elenco, um treinador. Eu acho que tudo isso acabou. Tudo isso foi pulverizado em 2024. A torcida tá... Eu acho que o Corinthians tem uma coisa, eu admiro o Corinthians, mas eu acho que o Corinthians tem uma coisa. O Corinthians e talvez o corintiano não trate tão bem os ídolos quanto mereça. Eu acho que a saída do Renato Augusto agora foi muito menos cuidadosa do que deveria, do Jadson, do Ralf. Agora o Corinthians você dá dizendo dos dirigentes, porque se tivesse avisado que ele não ia ficar, a despedida dele não teria sido como foi. Isso eu tenho certeza. Os dirigentes? O do Renato Augusto? Em que sentido? Ué, todo mundo sabe. No dia que o Fábio Santos termina a carreira, sim, né? Há uma festa super bonita no Neoquímica Arena, quando eles até perdeu o jogo, e há uma festa... Empatou. Uma festa... Não, perdeu. 1-0. Perdeu. 1-0. Uma festa super bonita para ele, a torcida sabia que ia ser o último jogo, ele sai antes para ser aplaudido e tal. Nesse dia, há várias imagens da TV Corinthians, dos abraços dos jogadores, do depoimento do Renato Augusto para ele, etc e tal. O Fábio Santos é enorme na história do Corinthians. E o Renato Augusto também. O Renato Augusto foi embora, a torcida não pôde dar tchau. Porque ninguém sabia se ele ia ficar ou não. Porque ninguém dizia se ele ia ficar ou não. Então, assim, neste caso, eu acho que a torcida, de fato, não tem uma relação com jogadores que vestiram a camisa do Corinthians, como outros clubes têm. E eu entendo. Para a torcida do Corinthians e para grande parte dos torcedores do Corinthians, não é tratar mal, hein? Estou dizendo idolatrar. Para a torcida do Corinthians, a camisa é o importante. Para a torcida do Corinthians, é a honra da vida daquela pessoa ter jogado no Corinthians. E não o contrário. Não é a honra da vida do Ronaldo, do corintiano Ronaldo ter vindo jogar no Corinthians. E o Ronaldo se comporta assim em relação ao Corinthians. Você já percebeu quando ele fala sobre a passagem dele no Corinthians? Uhum. Ele tem ele venera, ele deu uma devoção ao jeito do Corinthians. Não é o contrário. Uhum. Não é o contrário. E esse é o mistério da fé. Alguns jogadores perceberam isso. O Renato Augusto percebeu isso. A torcida ama o Renato Augusto por o jeito que ele tratava a camisa do Corinthians, a torcida do Corinthians. Quando é o contrário, jogadores que achavam que estavam... Fazendo um favor de... Não fazendo um favor, mas emprestando o seu talento, a sua técnica, o seu nome, o seu tamanho ao Corinthians, esses caras nunca... Você não vai ouvir falar o nome deles como legal, jogou no Corinthians e tal, mas não é o que a torcida espera. E eu entendo, é diferente de bater, maltratar, mas assim, estátua no Corinthians, vai virar estátua. Não tem estátua assim, sabe? Não é, mas, eu acho assim... Não é uma coisa de corintiano isso. E parte do meu pertencimento nisso tem a ver com isso. Eu gosto dessa ideia de que, assim, ótimo, vamos bater palma, adorava, brinco, saudades e gratidão. É diferente de você idolatrar. Idolatrar, para mim, é uma coisa com a qual eu não concordo, talvez por isso eu goste do jeito que a torcida lida com o time. É diferente de você maltratar, diferente do desrespeitar.
Isso eu sou completamente contra, sabe? Ser ingrato. No caso do Cássio, ela é bizarra, porque assim, É isso. se é um parente seu, ou um amigo seu, ou um conhecido seu, a sua relação com essa pessoa em um momento como esse é diferente. Como é que o cara que fez tudo o que ele fez pelo Corinthians está sendo tratado assim? Eu não me conformo. E isso é diferente de falar que ele tem que ser goleiro eterno do Corinthians. Isso eu acho, assim... É essa bizarro. ingratidão É com o ingratidão. Cássio, Aí isso eu acho diferente. O diferente de idolatrar é ser ingrato. tem uma distância. E eu acho brutal. que quando o corintiano às vezes é muito ingrato. Isso eu concordo com você. Agora, idolatrar, eu realmente não gosto.